Então, boa tarde, muito bem-vindos, bem-vindas. Hoje é o dia 6 de maio de 2026, em que Freud completaria 170 anos. E hoje a gente está com uma convidada especial que a gente já está tentando marcar há muito tempo. É minha colega, minha amiga, Aline Machado Samaui. Ela é médica da Unirio, formada pela Unirio, psiquiatra e fez o mestrado em psicanálise na UERJ. Então, o tema da nossa conversa é psiquiatria, psicanálise e a descoberta do inconsciente. A gente tem conversado especialmente sobre uma obra que a Aline vai comentar, que foi de um analisando do Oscar Pfister, que escreveu sobre a história da descoberta do inconsciente, e ela vai partilhar com a gente um pouco da pesquisa de mestrado dela. Então, Aline, seja muito bem-vinda, sinta-se em casa. Tem gente chegando ainda, mas muita gente assiste depois. Então, a palavra está com você. Tá ótimo. Obrigada pela recepção, obrigada pela presença. Vou situar um pouquinho a minha pesquisa de mestrado, o contexto que ela se deu, que foi a partir da minha indagação clínica, né? Pelo meu percurso, eu escolhi a psiquiatria a partir da experiência de ser analisanda e me despertou o desejo de escuta, né? Então, a minha escolha pela psiquiatria, por essa especialidade médica, ela veio, de certa forma, despertada pela psicanálise. E antes de ser psiquiatra, de entrar na formação em psiquiatria, eu tinha a minha prática em medicina intensiva, que era uma realidade muito particular, assim, quase extrema oposta da psiquiatria, no sentido de lugar que o corpo, a importância da alteração orgânica tem, o lugar que o corpo e a alteração do corpo, ela, ela está na direção da conduta médica, na formulação do diagnóstico. Então, essa passagem de, de percurso, ela foi me trazendo muitas reflexões, muitas questões mesmo. E da psiquiatria, da formação em psiquiatria para formação em psicanálise, outras tantas, né? Então, uma das minhas necessidades na minha escrita, que eu precisei me debruçar, ela tinha relação com esse meu percurso e que, de alguma forma, trazia os questionamentos que apareciam na minha clínica também. Então, no trabalho, eu trouxe alguns casos clínicos que tinham relação com as questões da diferença dos campos, por exemplo, né? Entre psiquiatria e psicanálise, como que fica o campo do psiquiatra que também é analista, a função de psiquiatra é diferente da função de analista, mas qual é a diferença que isso traz para a escuta do psiquiatra que tem já essa sensibilização para a existência do inconsciente, né, na sua formação. Esses questionamentos todos me fizeram recorrer ao livro que o Bruno citou, que eu acho um livro riquíssimo, que foi o meu orientador que me deu essa indicação, Marco Antônio Coutinho Jorge, que é A Descoberta do Inconsciente, a História da Psiquiatria Dinâmica. Ele é um livro escrito por Henri Berger, que é um psiquiatra. Ele
é historiador e ele traz de forma muito detalhada como que a história da teorização do inconsciente e ela era dicotomizada da história do uso dessa formulação para intervenção clínica. E ele localiza a psiquiatria dinâmica, que eu vou explicar aqui, que é que ele coloca sob esse termo, como a primeira tentativa na história de integração entre a teorização do que é o inconsciente e a preocupação de fazer uso terapêutico disso, né, de uma orientação de intervenção clínica a partir dessa ideia. Então, esse livro me ajudou bastante porque ele retrata a construção dos campos. Primeiro, ele traz esse termo psiquiatria dinâmica, que ele pega emprestado de um autor chamado Gregor Zilberg. E esse autor, ele é o que primeiro descreveu a história da psiquiatria. O livro dele, A História da Psicologia Médica, de 1941, ele traz esse termo, psiquiatria dinâmica. E aí ele coloca nesse livro, né, de que a psiquiatria é quase uma ramificação da psicologia médica, era uma especialidade construída muito recentemente na história. E Alain Berger, ele pega esse termo psiquiatria dinâmica e ele coloca aí todos os movimentos, estudos, pesquisas e estudiosos que se preocuparam em, em orientar a sua intervenção clínica, né, orientados de certa forma por esse estranho, esse enigma que na verdade é o inconsciente, mas que ele só vai ser descrito enquanto a gente conhece no nosso meio e que norteia a nossa prática, mais cortantemente, né, mais diferencialmente com Freud. Mas é algo que está presente há muito tempo atrás, com outros, né, outros pensadores debruçados sobre. Então, nesse livro, ele vai do xamã até Freud, né? Então, ele descreve as práticas xamânicas, como é que era tratado o sofrimento nas tribos, antes dessa incorporação do, do, do sofrimento mental num campo mais tradicional, num campo acadêmico, médico. E a primeira psiquiatria dinâmica, ele divide a psiquiatria dinâmica em dois movimentos, em duas fases. A primeira e a segunda psiquiatria dinâmica. E aí, a primeira psiquiatria dinâmica, ele traz o Franz Anton Mesmer, que é quem inaugura o mesmerismo, quem traz a ideia de magnetismo animal, traz se apoia um pouco na, numa literatura sobre fluidos universais, ele traz uma ideia de que existia uma corrente magnética que estariam todos submetidos e que era possível intervir nessa corrente com o uso de ímãs. Ele posicionava os ímãs nos ombros
dos pacientes no estômago, e isso curaria, né, ao mesmo tempo que mostrava a origem da doença, ele também curaria os sofrimentos, né? Isso ele evolui, o Mesmer transforma essa técnica depois em uma intervenção que não precisa mais dos ímãs, que é, que é a intervenção da me fugiu o nome, vou consultar, que até um comentarista ele fala sobre a substituição que o Mesmer faz de usar o imã para intervir nos, nos doentes pelo seu próprio corpo, que é o corpo do terapeuta, né, entre aspas, na época era o magnetizador, essa tentativa de terapia através do magnetismo. Deixa eu ver qual a palavra que me foge aqui. Eu vou achar, enquanto isso vou falar outras coisas. Nessa substituição do ímã pelo próprio corpo, ele acaba lançando um holofote sobre a importância da relação entre o terapeuta e o, e o doente, né? E o sujeito, que é nomeada como rapport, né? E é uma palavra importante, porque marca esse, esse diferencial na intervenção clínica, né? A relação terapêutica. Na época, rapport era a relação do magnetizador com o paciente, e ela usava o corpo do magnetizador. Outra forma de dizer, a Lamberger fala da magia do contato humano, o que lembra muito um termo que depois ele é descrito, que é o da sugestão, né? Da sugestionabilidade. E essa época teve, teve grandes repercussões, existiu, de certa forma, um efeito de contágio em massa a ponto de exigir atendimentos em grupos por conta da fama que essa cura através, primeiro do IME, depois do corpo do magnetizador, isso causou na época. O Mesmer, a formação primeira dele foi teologia, depois filosofia. A terceira foi medicina. Ele fez esse percurso, né, de alguma forma, de uma formação religiosa, filosófica para médica. E ele é uma figura importante porque ele tira o sofrimento mental da mão da igreja, que se a gente pode pensar assim na ideia de uma caça às bruxas, né? Assim, a ideia de tratar aquilo que não se conhece como se fosse algo demoníaco, né? Com exorcismo, tira 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 da mão, né, dessa prática de exorcismo para uma prática mais clínica, né? E inaugura inaugura a psicoterapia dinâmica. Isso é interessante no livro do Alain Berger, porque ele traz assim, houve uma demora da assimilação dessa ideia
ele diz, quase um século depois é assimilada essa ideia de essa descoberta, né, da psicoterapia, porque ela exigia uma visão não dicotomizada, né? Enquanto a gente pensa no, no mundo dividido entre bem e mal, do homem está possuído, né? Por, está dividido, possuído por um mal, a gente pensa numa ideia de, nessa, lá na antiguidade do exorcismo. Na medida que você começa a entender que existe uma tensão de forças, né, que a coisa não é tão dicotômica, é mais complexa, e esse terceiro, terapeuta terceiro, ele entra para. Na época, a ideia era de para promover uma harmonia dos fluidos, né? Isso exige com que as pessoas, para aceitar essa ideia, se abram mão de uma ideia dicotomizada do mundo. E isso atrasou a apropriação dessa descoberta, né, por quase um século. Então, teve muito tempo ainda de estudo e de uso do magnetismo que depois foi seguiu com a hipnose, com o hipnotismo. Teve um outro, uma outra figura importante nessa primeira psiquiatria dinâmica, só para dar uma ideia, essa é século XVIII, isso, né? 1775 tem essa marcação do Mesmer fazendo essa virada, né, de promover essa intervenção, uma outra visão de, de sofrimento, né, de complexidade do enigma, digamos assim, do mal-estar psíquico. Teve também o Bertrand, que ele era também um estudioso que se debruçou sobre a hipnose. Como é que a gente pode diferenciar? O magnetismo animal usava o ímã, né? E o hipnotismo usava o corpo, o próprio corpo do terapeuta. Então, acho que era essa palavra que eu me, estava me falhando dessa passagem do magnetismo animal para a hipnose. Então, esse Bertrand, ele também foi importante nessa primeira psiquiatria dinâmica. Ele faz uma associação entre o sono hipnótico, que era um efeito da hipnose, né, dessa intervenção via sugestão no corpo do paciente, com a imaginação, que já entra para algo dentro do processo psíquico da própria pessoa, né? Já tira da ideia de um externo, de algo exterior acometendo o sujeito. A partir disso, a gente pode, da hipnose, a gente pode delimitar duas escolas que são famosas e que se debruçam sobre o hipnotismo. A escola de Charcot, que foi a Salpêtrière, e a escola de Nancy, que tinham outros dois estudiosos da época, que era o Bernheim e Libaud. A escola de Charcot, Charcot era um neurologista famoso e ela se debruçava sobre a descrição dos efeitos do hipnotismo. Então, era uma pegada mais descritiva.
Acontecem esses efeitos sob a hipnose. E a escola de Nancy, por sua vez, ela se preocupava mais com a terapia, né? Com a terapêutica e com a cura, com a ideia de cura. Então, algo importante que essa escola de Nancy fez a partir do Benheim foi essa definição do que era a sugestionabilidade. Ela vai, esse Benheim, ele vai falar um pouco contra o Charcot, que na descrição dos fenômenos acabava patologizando, acabava se contribuindo para uma classificação de doença. E Bernheim fala, olha, sugestionabilidade é algo próprio ao ser humano, tá? Está para todos. Esses quadros convulsivos provocados por hipnose são efeito disso, não se trata de patologia. Então, esse era um caldo inicial que incluía o debate na época. O que era normal? O que era patológico? O que era mal-estar definido por alguma alteração do psíquico? E o que era do orgânico, do físico? O que era histeria? Histeria foi um termo, eu fui dar uma pesquisada, ele é super antigo, de 1900 antes de Cristo, e nessa época ela se reapresenta, né? Não à toa foi um diagnóstico que moveu bastante a psicanálise, porque furava muito a ideia de diagnóstico médico tradicional. A, a histeria ela aparece no meio dessa, dessas intervenções como aquelas manifestações que não ficavam bem alocadas em uma descrição, como a gente conhece de uma certa camuflagem, né, desse quadro, e era ao mesmo tempo propulsor de mais estudos, era também algo que furava, né, questionava o saber, já que não tinha essa lesão orgânica muito clara, muito estabelecida. Então, foram anos que se seguiram nesse debate do que se tratava ali, como se tratava um, um quadro que se apresentava que não tinha localização no corpo, e ainda nessa época não existia a psiquiatria como a gente conhece hoje. Quando eu falo esse termo da psiquiatria dinâmica, com Mesmer, com Charcot, né, Charcot sendo reconhecidamente um neurologista, é nessa ideia de um grupo tentando dar conta de algo que furava o saber da época, que não deveria mesmo estar sob a alçada de uma perseguição, né? Nesse sentido mais de juízo de valor, né? Mas deveria ser descrito melhor e, e definido o tratamento. Então, por exemplo, algo que era evidente assim na época, que era um tema de estudo e que hoje a gente às vezes vê em algumas serviço público, em algumas situações, é a diferenciação entre a epilepsia e a crise da epilepsia e a pseudocrise epilética, que a gente percebe por alguns sinais e diferencia aquele quadro neurológico de um quadro que está mais no campo da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria.
né, que é a simulação de uma, de uma crise, né, um pedido de ajuda de um jeito que simula um quadro orgânico. E nesse momento de descrição dos quadros de sofrimento mental, tinha, né, nessas tentativas de intervenção através da sugestão, da hipnose, tinha muito algo que era da autoridade médica, do poder. E isso a Lamberger ele marca bastante, né? Eu trago esse caldo que parece uma grande mistura por conta de ser nele que surge o campo psiquiátrico e também nele que surge o campo psicanalítico, e sendo sempre os dois interconectados no sentido de um influenciar o outro. Eu vou falar mais à frente como que a descoberta, né, a descrição do inconsciente, como Freud o fez, teve repercussão no campo psiquiátrico de reorganizar o campo. Porque à medida que Freud ele delimita, ó, o inconsciente funciona desse jeito, né? Faz a descrição do conflito pulsional, traz a ideia da, da pulsão. O campo psiquiátrico ele reage no sentido de alguns vão abraçar esse conceito e vão se debruçar no mal-estar psíquico como decorrente do inconsciente, outros vão conciliar o orgânico com o psíquico, incluindo o inconsciente, né? E a gente sabe que tem sempre, como teve na história, até porque a psiquiatria dinâmica, ela ora era reconhecida, ora ela era assim, desconsiderada pelo mainstream, né, assim, pela psiquiatria tradicional. Então, um dos efeitos foi também alguns campos de psiquiatria tentarem recusar essa descoberta e se debruçar só sobre o orgânico, né? Deixa eu ver o que mais essa parte histórica que eu acho interessante. Eu até lembrei assim do que o Freud ele traz a psicopatologia da vida cotidiana, né? Colocando de alguma forma para todos aquilo que que a medicina, né, acaba colocando sob um nome, um diagnóstico, né? Que ele despatologiza com isso, né? E pensando, eu lembrei desse texto porque eu pensei na importância que foi a descrição do conceito de sugestionabilidade por Benheim, né? Que de alguma forma ele humaniza, né, aquilo que estava sendo tratado como estava sendo demonizado, né? É uma coisa que o Alain Berger fala, ele tira do campo do demoníaco para o campo da clínica. E essa história da hipnose, né, a sugestão, a força importante que a gente precisa considerar, ela está presente realmente em tudo. Não à toa foram praticamente 2 séculos e ainda hoje a gente vê intervenções, né, com essa orientação para assim, não à toa demorou tanto tempo
para a descrição do sofrimento mental, para as intervenções irem para além disso, porque é uma força importante. A gente entende que não dá para se debruçar única e exclusivamente nela, que foi o que Freud descobriu, né? Assim, a partir do momento que ele tenta, porque até Freud, ele nesse caldo, ele que se encontrava, ele se debruçou e tentou utilizar esse método hipnótico com as suas pacientes, e não todos se hipnotizavam, e mesmo as que entravam nesse estado hipnótico sustentavam os benefícios dessa, dessa intervenção. Era algo que durava pouco tempo. Então, teve um momento que o próprio Charcot, que estava debruçado em descrever as manifestações de forma como enfermidade do sistema nervoso central, ele acaba incluindo, ele acaba contribuindo, de certa forma, para esses estados hipnóticos serem reconhecidos e incluídos na psiquiatria no campo médico tradicional. O discípulo de Charcot, que eu acho importante falar, chamado Paul Richer, ele começa também, tem uns lampejos que a gente vê de associar aquilo que se manifestava no corpo a alguma coisa de um outro corpo, né? Que são os lampejos que eu pesquei importantes para a elaboração mais adiante da, da psicanálise. Então, ele traz, o Paul Richer, ele traz como que a crise, né, a crise de uma grande histeria, que era um quadro mais exuberante pós-efeito hipnótico, ela poderia ser uma reatualização de um trauma psíquico prévio. Então já começa a trazer esses lampejos para além do corpo físico, né? Então, resumindo assim, essas coisinhas que eu trouxe, tem um momento que essa psiquiatria dinâmica, que ela era recusada pela psiquiatria tradicional, com a hipnose ela é considerada, ela é incluída. Começam as discussões em torno de o que define uma enfermidade do campo médico. Tem que ter lesão orgânica, não tem que ter lesão orgânica? Quais são os limites entre neurologia e psiquiatria? E a saída que Charcot dá, a princípio, para descrever esses estados que ele não encontrava lesão orgânica, é usar a palavra dinâmica. Essa palavrinha, né, eu acho ela bem interessante, que ela percorre meu trabalho, eu investigo para onde que essa palavrinha vai, né? Porque ela, para mim, toma até um lugar de quase significante, porque ela nomeia essa psiquiatria, que é esse início desse caldo aí de estudo, de tentativa de integrar terapêutica com teoria. Ela nomeia aqueles quadros que Charcot considerava como histeria, e depois é utilizada como, um, como um sinônimo de uma sinônimo de uma das é, é, descrição do inconsciente, quando Freud traz a dinâmica pulsional. E uma das diferenças que ele marca em relação ao seu contemporâneo, Janet, é justamente a diferença de um inconsciente descritivo e um inconsciente dinâmico.
Mas voltando para além dessa palavra que eu trouxe agora nesse momento, eu vou até ler um trechinho aqui que eu escrevi, que tem a ver com essa palavra, né, com essa marcação de não lesão orgânica, nada, não é orgânico, mas o próprio Charcot formular a teoria do trauma. Então, Charcot elabora a teoria do trauma como tentativa de superar o impasse no qual a histeria se mostrava mais sintonizada com o desejo do médico do que com o corpo neurológico. Traz bem essa ideia da sugestão, né? Ao mesmo tempo que Charcot utilizava o artifício da hipnose para alcançar uma regularidade na definição dos sintomas, havia algo que escapava a esse objetivo, evidenciando a distância das manifestações histéricas de uma determinação neurológica. A sugestão era imposta artificial e temporariamente pela hipnose. A teoria do trauma, né? Do que ela se trata? Se trata de formular um estado que, na histeria, existe um estado hipnótico permanente, o que que adviria de um trauma, em vigência de uma predisposição funcional, ou seja, não era nada de corpo, né? Assim, não era necessariamente um trauma no corpo. E ele coloca como a histeria sendo aquilo que você estava vendo na hipnose, né, que era desencadeado pela hipnose, acontecia no quadro de histeria sem hipnose, digamos assim. Existia uma predisposição para isso. E ele passa a usar a dinâmica como as paralisias dinâmicas, são as paralisias, né, como sintoma decorrente do hipnotismo, que, que não tinham lesão orgânica. Tinha a ver com essa predisposição. Então, o Charcot, seu discípulo também, e, depois o próprio Freud, eles vão, de formas diferentes, vão trazer esse dinamismo, se a gente pode assim dizer, esse dinamismo daquilo que se via, né, com a hipnose para o psiquismo. Então, eu acho interessante esse percurso porque ele fala de novo, né, nessa dia de físico, psíquico, ele fala nessa essa DID também normal, patológico, que são importantes na definição dos campos, e, e também traz de algo alheio ao sujeito para algo intrínseco do próprio, mesmo que essa divisão, digamos assim, essa divisão ela permaneça, ela já não é mais algo tão fora, longe, enigmático. O inconsciente ele traz muito isso, né? Não sei se, se melhora para a gente, porque o enigma do inconsciente é sempre algo que nos causa e exige, não é uma coisa simples, mas é muito diferente de você é, poder se implicar naquilo que acontece com você, por mais que você não saiba, de ficar submetido a uma coisa que você não, que está fora de você, fora da sua possibilidade de elaboração, né? Então tem uma frasezinha que eu achei bem importante assim que a Lamberger ele traz, fala dessa passagem do Charcot para o Freud. Charcot foi bem importante para Freud. Ele fala assim, ó, Charcot fornece a Freud um modelo de identificação, assim como o germe da ideia de dinamismo psíquico inconsciente.
Tem também uma outra passagem que eu acho interessante, que é do livro do Marco Antônio Coutinho Jorge com a Natália Travassos, que é sobre essa época da, do estudo da histeria com, com Charcot, com a hipnose. Ele fala aqui, o trecho da página 35. A teoria está muito bem, mas isso não impede que os fatos existam. Que Freud gostava de repetir marcou profundamente a esse lema. Freud gostava de repetir. Isso marcou profundamente o percurso teórico e clínico freudiano. Além disso, Freud se sentiu de algum modo designado por Charcot a prosseguir o estudo psicológico da histeria. Narrou ter ouvido dele um dia, né? Charcot disse: descreva as formas clínicas e anatômicas das patologias, mas em relação aos mecanismos psicológicos, aguardo que algum outro faça. Lançou lançou a ideia, e Freud pega isso para ele. E aí eu acho que a gente pode entrar na segunda psiquiatria dinâmica, que tem Janet como Pierre Janet, que ele é super também estudado por ser alguém contemporâneo de Freud, que teve tensão com Freud e, e descreveu o inconsciente de forma diferente, né? Assim, alguma coisa em comum, mas ao mesmo tempo não, não o inconsciente dinâmico que o Freud considerava. Tem uma outra, deixa eu ver se isso aqui vale a gente falar agora. Que tem a ver com esse verbete dinâmico, né? Que para mim é um verbete, virou importante assim pelo meu percurso de estudo. E ele fala que eu deixa eu ver se aqui é o momento. Aí eu falo isso aqui depois. Mas vamos a Janet. A segunda psiquiatria dinâmica vai do século XIX ao século XX. Ela inclui Adler, Freud, Jung, sendo Janet aquele que faz a virada da primeira para a segunda psiquiatria dinâmica. Freud, Adler e Jung, eles todos beberam no caldo de ensino do Nietzsche, né? Assim, de alguma forma, todos foram influenciados pelas ideias de Nietzsche. E também tem um pouco dessa ideia, né, dessa tradução, desse estudo sobre o termo, sobre a questão na verdade, da energia, né? De alguma forma, a gente, com esse termo dinâmica, ele traz um pouco a ideia de conflito, de forças que estão em jogo, do que se tratava isso. E Nietzsche, o Lamberger, ele fala o seguinte: Nietzsche transpõe o princípio da termodinâmica de conservação e transformação de energia de um físico alemão, médico e físico alemão, chamado Robert Mayer, para o campo da psicologia. Então, Nietzsche ele traz essa ideia da energia para a psicologia. E é a partir desse princípio físico, né, de um campo outro, né, do campo da física, né, esse princípio da termodinâmica de conservação e transformação de energia. Então, Adler, Freud e Jung, eles bebem um pouco disso também. Deixa eu ver se... Ó, ele traz aqui, o Lamberger traz assim, dessa forma sobre essa passagem.
Nietzsche foi levado a considerar o sistema humano como um sistema de pulsões e a ver nas emoções um complexo de representações inconscientes e de disposições de vontade. Nietzsche concebia o inconsciente como um reservatório de pensamentos, emoções e instintos confusos, ao mesmo tempo que um lugar de uma reatualização de etapas anteriores, pelas quais haviam passado o indivíduo e a espécie. Então, a gente vê que lá, antes, né, de Freud, tinha já esse germe, essa ideia germinando de inconsciente. E ele segue diferenciando, né? Porque esse percurso que eu estou fazendo, no fundo, é uma tentativa de retomar o fio da diferenciação. Era algo tudo misturado. E com, com as descrições, com a clínica, com essa integração, foi se diferenciando, inclusive a ideia de consciente entre os psicanalistas, né? Não foi um consenso. Então, a noção de inconsciente nessa época está sendo admitida. Antes de Freud, no entanto, antes de Freud, sem o Estatuto da Pulsão, sem o conceito de recalcamento, a noção de inconsciente se confundia com a ideia de não consciente, que é uma diferença importante que a gente tem que ter, né? Inconsciente não é o que não é consciente, né? Então vamos para. Estava nesse caldo, Janet, Adler, Freud e Jung. E o Janet, que eu acho que inaugura essa torção da primeira para a segunda, e daí vem os três, esse o Adler, Freud e Jung, e é bom a gente pontuar o que que ele fez, né? O que que ele descreveu, porque ele teve uma grande importância, inclusive foi convidado pelo Charcot para trabalhar com ele, só que em 3 semanas Charcot falece e ele não continua os trabalhos. Olha, em 1889, em 1879 inicia, esse é o Janet, inicia sua formação médica oficial, tem a oportunidade de estagiar em diversas clínicas, incluindo a Salpêtrière. Finaliza seu curso em 1893 com uma tese que recebeu alta menção diante de um júri presidido por Charcot e do qual participou Charles Richer. Janet é convidado para dirigir o laboratório de pesquisa em Salpêtrière, cujo objetivo era incorporar a psicologia experimental ao serviço. Só que essa parceria dura 3 semanas, porque Charcot falece. Então, o que que o Janet ele traz? Ele pode ser considerado um ponto de junção entre a primeira e a segunda psiquiatria dinâmica e foi o primeiro a propor um novo sistema que substituiria aquele de 19, que é esse que eu trouxe da hipnose. Deixa eu ver se eu destaco essa parte. Ele escreve Automatismo Psicológico, de 1889. Estou tentando achar essa parte do inconsciente que é descritivo, não é dinâmico. É essa diferença importante entre ele e o Freud. É isso mesmo. A Janet defende o automatismo psicológico, que é uma operação de ordem passiva, como base dos quadros da divisão da consciência das pacientes histéricas. Eu esqueci de falar dessa parte, né? Não era só as paralisias que aconteciam como sintoma
da hipnose, né, e de sugestionabilidade. Existia também o sonambulismo e existia um quadro especificamente que eu acho que é bem importante falar, que tem a relação com a, com a elaboração do conceito de consciente, que é a divisão da consciência, que é a manifestação de uma personalidade que não se conecta com a outra após a hipnose ser finalizada. E essa divisão, né, de consciência. Então, esse foi um ponto que o Janet pega para começar a descrever, explicar o que acontecia, né? Que divisão que era essa. No fundo, isso é um pré-elaboração da neurose, né? Que a gente entende como uma estrutura, né, psíquica, uma forma de estruturação psíquica que abarca a divisão, uma divisão do sujeito, né? Então, já nele fala do automatismo psicológico, ele fala como se fosse alguma coisa sofrida de forma passiva, né? E o Freud ele vai trazer de um outro lugar, né? Ele traz a ideia do recalcamento como uma defesa, né? E como algo que justifica essa não comunicabilidade, essa divisão, né? Do sujeito. E ele traz também como ele tira, ele dá a ideia de defesa, ele tira essa ideia do passivo. Na medida que você pensa que algo é construído como um muro para defesa, você abre também essa ideia que Freud traz, abre também para a potência da intervenção analiticamente de trazer, né, de desfazer essa barreira, né, esse recalcamento, que é um dos objetivos da análise na neurose, né, de dissolver essa defesa, né. É, Ó, a ideia da dinâmica, conforme Freud a concebe na sua elaboração teórica, marca essa diferença em relação a Janet. Eu fui lá no dicionário buscar esse verbete. Na verdade, ele existe, né? Eu que fui ampliando porque fui fazendo a pesquisa. Tem lá no Laplanche Pontali tem um tem um posicionamento de Freud de 1909 sobre esse verbete, sobre essa palavra dinâmica, né? Ele fala assim: nós não deduzimos a clivagem do psiquismo de uma incapacidade inata do aparelho psíquico para a síntese. Antes, a explicamos dinamicamente pelo conflito de forças psíquicas que se opõem, e nela reconhecemos o resultado de uma luta ativa dos dois agrupamentos psíquicos, um contra o outro. Então, a ideia de consciente psíquico dinâmico e não descritivo, que era o que Janet tinha proposto, ela marca a diferença entre os dois e faz essa bifurcação, né, da psicanálise em relação à psicologia do Janet, que era a psicologia experimental. Tem muitos detalhes que eu considero super interessante, mas eu acho que dá para a gente pular para a parte clínica para não ficar algo sem articulação para os dias de hoje, para o propósito que eu escrevi, que foi justo para me esclarecer dúvidas, né, da prática, dos limites dos campos, como é no dia a dia, né? E se alguém tiver alguma pergunta agora, quiser falar também.
Não sei como é que vocês estão aí. Posso continuar? Pode sim, Aline. A gente tem mais meia hora, então deixa só um tempinho pra gente conversar depois. Caraca, passa muito rápido, difícil. Imagina. Então, assim, eu posso fazer um resumo da minha parte. Minhas construções, eu fiz um capítulo que são construções teórico-clínicas possíveis entre psiquiatria e psicanálise, né? Se a gente partir da ideia de que hoje, né, como é que a gente tem os campos, né? A psicanálise se debruça nessa potência através da fala, que o sujeito tem de despertar para algo que está recalcado, e que produz sintomas, né? Essa defesa de recalcamento que acaba, em algum momento, produzindo mais problema do que solução, e pensar o campo da psiquiatria como aquele que pode haver esse ambiente de escuta, mas é de um outro lugar, que a importância da relação terapêutica, ela existe, mas ela não tem toda a potência de uma relação transferencial como se estabelece entre um, num tratamento analítico em que você não tem preocupação de medicar, né, de atender a demanda rapidamente de resolver um sofrimento, né? Eu construí, assim, assim, mais pragmaticamente, especificamente, além de fazer articulações teóricas, né, as minhas próprias elaborações teóricas, eu trouxe três casos, assim, que eu acho interessante comentar. Um foi sobre uma experiência que eu tive no CAPES, com colegas de outras formações. No CAPES a gente trabalha de forma multidisciplinar, então a gente trabalha em equipe, psicólogo, psiquiatra, musicoterapeuta, e a minha experiência no CAPES foi com supervisão da equipe por um psicanalista. Então, a gente tinha essa passagem dos casos para um supervisor analista, e isso ajudava a gente a direção de tratamento. Então, um dos casos que eu descrevi no meu trabalho foi um caso de uma paciente que tinha um diagnóstico de bipolaridade, que ela era medicada para tal, e a psicóloga, uma boa escuta analítica, sim, ela trouxe assim, o quanto que tinha uns, uns momentos de acting out, de atuação, né? Aquilo que a paciente é, produzia de prejuízo para si mesma na sua vida pessoal, ela trazia para o CAPS resolver através de uma internação dela. E ela tinha histórico de muitas internações. E aí, a partir do momento que a gente conversou sobre isso e apostou que ali tinha um sujeito para a gente tensionar e se apropriar daquilo que ela estava trazendo para a gente como problema e a gente diminuir a internação, a gente inicia nesse trabalho e, além disso, trazer mais autonomia para a paciente, isso diminuiu a quantidade de internações, que no final das contas a gente atendia demanda e não provocava despertar, né, de consciência no caso dela. Então, esse foi um caso que eu trabalhei. O outro caso que eu trouxe que eu achei importante foi de um caso de consultório que eu entendi que tinha alguns sintomas que seriam interessantes serem analisados e eu, num lugar de psiquiatra, eu entendi que não era o melhor para trabalhar isso e conseguir me apoiar na minha escuta analítica para fazer um encaminhamento efetivo assim de não só numa primeira vez falar, você precisa fazer terapia, né? Assim que
falando de um jeito mais geral, mais acolhendo aquilo que estava vindo como atuação também, no caso era chegar tarde, chegar no final da consulta, não conseguir chegar, uma coisa de procrastinação, fazer um alinhavar ali do que eu escutava para sensibilizar aquele paciente da importância de ele ver isso, o que que ele estava, né, assim, como é que ele estava me pedindo ajuda, mas ele não estava se colocando num lugar que eu podia ajudá-lo, não podia ajudá-lo, ele chega no final da consulta. Então teve essa aposta dessa virada e ele foi para o meu colega e a gente trabalha em parceria até hoje. Ele é atendido em análise com o meu colega e eu me mantenho como psiquiatra com a escuta atenta, porque é um caso que mistura muito a demanda medicamentosa com uma outra demanda, né, assim, de, de leitura de sintoma, né? E o terceiro caso que eu trouxe foi que foi atípico, né? Até faço uma brincadeira, digamos assim, um neologismo com um texto do Lacan, que tem um texto do Lacan que é variante do tratamento padrão. Esse texto, o Lacan fala assim, o que se espera do analista é a psicanálise, seja ela padrão ou não. Tipo, não deve se preocupar com se enrijecer frente a algumas regras, se isso não permitir que a análise se dê. Então, assim, no meu percurso, eu tive um momento que eu recebi uma paciente, enquanto eu estava sendo demandada em psiquiatria, mas foi possível fazer uma torção em que em um momento, eu fiquei como analista e mantendo as medicações dela, sabendo que essa parte mais médica psiquiátrica não estava tão importante, não precisava me demandar tanto nem atrapalhar a minha escuta analítica. Então, eu fiz um título no meu capítulo como variantes do tratamento padrão, nesse sentido de, de e foi uma torção, né? Uma subversão assim de campos, de funções, de lugares e permitiu eu escutar e auxiliar, né, esse caso. No todo é isso, faltaram mais detalhes históricos, mais Freud, mais Lacan, mas para passar o percurso e o objetivo final, eu resumi o máximo que eu pude, mesmo passando a hora. E aí, se quiser abrir para a gente conversar um pouquinho, estou disponível. Obrigado, Aline. É, a Nilceia agradeceu muito, disse que foi muito interessante. Ela teve que sair para atender e Nada. pediu que se você pudesse mandar o seu trabalho para a gente compartilhar lá no grupo. Ela está interessada em ler. Eu tô com a ideia de alguma hora escrever para publicar. Aham. E aí eu tenho que me debruçar sobre isso, porque o trabalho está grande. Uhum. Tem quantas páginas? Oi, são 90 páginas. Aham. Na verdade, ele é denso. Na verdade, ele é mais denso do que grande quantitativamente, né? Aham. E cabe elaborar, aumentar até mais. Sim. Sim. O Igor também agradeceu, disse que teve que sair por conta do trabalho. E o que eu queria marcar, acima de tudo, antes de tudo, como que nesse dia, né, que a gente está fazendo memória dos 170 anos do Freud, você mostra uma história muito longa, né, de investigação
de surpresa com a dimensão inconsciente, até que ele pudesse ser sistematizado. Que essa é a diferença do Freud, né? Uma sistematização do aparelho psíquico em que o inconsciente a gente consegue adquirir uma compreensão lógica, né? Ainda que de maneira paradoxal, mas de como é que funciona, né? A gente estava falando das formações do inconsciente antes de começar a gravar, né? Sonho, xiste, o ato falho, e o que o Freud produz, quer dizer, tem toda uma história por trás. E é isso que você nos traz hoje, né? E Uhum. isso que eu acho tão interessante, a possibilidade de estudar essa história da descoberta do inconsciente, você fala corretamente, Henri Ellenberger. E, Uhum. enfim, o Mesmer, né? Tem um outro que eu gosto muito do Stefan Zweig, que era amigo do Freud, escritor, né? Ah, sim, eu citei ele aqui. Ele tem a cura pelo espírito. A cura pelo espírito, isso mesmo. É maravilhoso. É muito bom também. Então, quero abrir também para o pessoal perguntar que está aqui ao vivo. Enquanto isso, te fazer uma pergunta: como que esse mergulho nesse estudo, você trouxe um pouco do fragmento clínico, né? Como que esse estudo ele reconfigurou a sua visão sobre psicanálise, sobre sua prática com a Uhum. psiquiatria? Sim. Eu respondo agora? Sim, por favor. Se alguém quiser perguntar, pode levantar a mão ou escrever. Eu acho que esse percurso histórico, ele, ele me ajudou principalmente pelo fato de eu me identificar vivendo algumas dificuldades que historicamente se deu a sensação que no macro a coisa acontece e no nível individual, né, no micro, digamos assim, a coisa se repete, porque não é fácil. Tem uma complexidade, né? O campo psiquiátrico tem muitas críticas e tem uma especificidade da psicanálise desse campo. Eu acho que me ajudou a clarear a diferença entre os campos, as interseções possíveis e ficar menos rígida ou preocupada com os limites entre eles teóricos na clínica, porque na clínica eu acho que só que essa na clínica assim o limpar os campos, né, assim tentar fazer essa articulação da forma mais segura possível é o melhor, porque quem está ali que precisa ser priorizado é o sujeito que está te procurando, né? Então, acho que baixou o meu super-eu com esse estudo e eu, eu me identifiquei mesmo com os momentos históricos que eu acabei não citando, mas tem um momento que... Quais são os efeitos da descoberta do inconsciente no campo psiquiátrico? O Alain Berger, ele fala, naquele livro que eu compartilhei contigo, ele fala que existe um movimento, existem dois movimentos. Um movimento da antipsiquiatria, que é um movimento que no Brasil a gente conheceu como reforma psiquiátrica, que é um movimento que a Nise participou, mas internacionalmente foram outras figuras.
e que era um movimento de crítica à psiquiatria tradicional, de menos medicação, de usar a medicação para ajudar a falar, e teve um movimento que foi de psiquiatria dinâmica, psicoterapia dinâmica, de ir mais para a psicoterapia, né? Do Jung, né? Fez a psicologia analítica. Tem uma, no final, assim, tem um efeito, essa sistematização que o Freud fez tem um efeito quase bomba, assim, em cima dos campos. Depois que você acorda, desperta para isso, não tem volta, né? Assim, então, é como que a gente se dando conta, sabendo do inconsciente, da força, da sua potência, se a gente inclui isso sem perder de, de vista os limites do que você pode fazer ou não fazer. Então, isso me ajudou não só no meu lugar de psiquiatra, como de analista. Eu já sabia um pouco dos limites da análise, porque eu vinha né, de uma clínica, né, assim, que tinha experiência médica e tem algo no corpo que, se você não olhar, você daqui a pouco não vai ter seu analisando para continuar falando. Agora, na psiquiatria, eu acho que tem também os limites da escuta analítica, dependendo da relação que se estabelece. Então, o menos barulho que você possa fazer numa relação, se você se propõe a uma escuta analítica, estrito senso, é melhor, menos artefato, né? Mas isso é o que é possível em cada caso. Então, me ajudou muito. Não sei se eu fui clara, mas foi isso. Valioso o percurso. Aqui a Lu Vieira perguntou assim: fiquei em dúvida sobre o inconsciente de Freud, dinâmico, e o de Janet, descritivo. Essa divisão da consciência, no caso do inconsciente, né? Não seria sempre neurose, e sim também dissociação, que hoje chamam de múltiplas personalidades? Não sei se eu entendi, mas aí ela conclui: qual seria a diferença desses dois inconscientes, do Ah, Freud tá. e do Janet? O Janet, como eu disse, ele descreve o inconsciente, digamos assim, que é aquela parte que eu li, né? Tem algo, ele não traz a ideia da defesa, não traz a ideia do recalcamento, ele, ele traz, quando falo descritivo, inconsciente descritivo, ele não inclui essa dinâmica de forças que, que pulsional que que o Freud traz, né? Que acaba produzindo o recalcamento como defesa. Quando o Janet fala que existe uma operação de ordem passiva, como se isso fosse algo que o sujeito se sofresse e ele não tivesse participação nenhuma. Isso é um inconsciente descritivo, que não fala do movimento, né, do conflito e na produção da barreira do sintoma que tem relação com o recalque, por si mesmo e de forma inconsciente, né? Eu posso ver se tem alguma descrição mais do Janet mais clara do que essa, mas acho que só essa ideia do movimento, né? Você sofre alguma coisa de ordem passiva. Parece que você está, né? A pessoa psíquico de alguém está lá e aí sofre, aí inconsciente se produz assim. E Freud, ele traz já a ideia de que temos forças psíquicas. A pulsão, ela, ela traz essa ideia do conflito.
E diante disso, né? Até é porque é interessante ela trazer esse ponto, que foi o ponto que eu tive que pular. O Elan Berger, ele até fala assim, o- do dipsiquismo, né? Dessa divisão da consciência, da hipnose, o Freud, ele parece ir para um polipsiquismo, pois é daí que ele deriva, nessa ideia, ele traz as forças eu e de eu superior. Não sei se. É porque é bem. Precisa mesmo de Sim, preciso aprofundar, é muito de um complexo. estudo aprofundado disso, né? E como você falou, como a gente conversou, o Freud ele estabelece leis, sistemas, né? Explicações, né? Para como é que funciona o inconsciente. Ele tem uma economia, né? Eu estou estudando com uma mentoranda o Além do Princípio de Prazer e muito interessante a gente ficou frisando essa questão da economia psíquica, né? Tem forças ali em jogo e o Freud entende como intensidades de investimento, né? É algo permanentemente que está em movimento, né? Uhum. Nunca está. Acho que é o Lacan que fala, inconsciente é um trabalhador encarniçado, né? Nunca descansa, né? Mesmo quando a gente dorme, é aí que ele trabalha muito, né? Ele nunca está em repouso, né? Tá sempre reconfigurando-se. Então acho que não tem nada mais importante para a gente destacar hoje do que esse chamado inconsciente freudiano, né? Eu não gosto muito de chamar assim, mas o Alan de Gevaio tem um livro, né? O Inconsciente Freudiano e a transmissão da psicanálise. Eu gosto tanto da transmissão dele, né? Uhum. Porque não sei, me soa estranho, inconsciente freudiano, né? Como se o inconsciente fosse do Freud, o inconsciente do Freud, ou alguma coisa do tipo, É, né? O inconsciente conforme compreendido por Freud, né? é. E como a minha analista sempre marca, né? Não tem teoria que esgote, né, a atividade psíquica, né? A gente está sempre aí lidando com o real, com o que escapa, né? E ainda mais nós que somos analistas ou que temos formação, estamos aí nessa construção de percurso, nada garante que você não vai chegar na clínica e se surpreender com alguma coisa que você já sabia há muito tempo, teoricamente, mas aquilo chega com uma dimensão de novidade absoluta, como se você não soubesse nada, né? De Uhum. teoria. E isso é muito, eu acho isso particularmente muito interessante, né? O Freud falava, não adianta você dar um livro de psicanálise para a pessoa ler, né? Se ela não adquire a impressão por ela mesma, passando ela mesma pelo tratamento, né? Analítico. Não adianta só estudar. E eu acho que é isso que o Freud construiu e muita gente segue adiante hoje nessa. Me lembra aquela entrevista do Valor da Vida, né? Que o Viereck pergunta para ele: Mas, professor Freud, você tornou a vida muito complicada. Antes era mais simples. Agora não, agora tem complexos inconscientes, enredamento, uma confusão. E ele diz: ao contrário, a psicanálise simplifica a vida. Ela olha para tudo isso e favorece que o analisando consiga se desembolar, né? De algum modo e desfrutar da vida, né? Desfrutar de amar e trabalhar, como ele diz nessa entrevista, ele fala, enquanto eu tiver Fala meus enquanto eu filhos. tiver meu filho. Opa, saiu Opa, aqui. saiu aqui. Eu ativei seu mudo porque por alguma razão começou a dar eco da minha voz. Depois a gente ativa de novo. É, ele fala nessa entrevista, né? Enquanto eu tiver meus filhos, meus cães, minhas flores,
eu estou feliz. Ele diz, algumas vezes um ouvido amigo quase me compreendeu. O que mais eu poderia querer? O trabalho é minha fortuna, né? Eu escrevi um pequeno artigo sobre essa entrevista e a Janaína Bianchi tem um texto lindo também sobre essa entrevista, né? Que ela mostra que Freud está ali se aproximando do gozo místico nessa entrevista, escapando do lugar fálico que o entrevistador quer colocar ele, né? Mas o senhor descobriu algo inédito, o seu nome vai ficar na história, vai ser lembrado. E Freud, não me preocupo com isso, se meu nome vai ficar, não vai ficar. Não estou interessado nisso, né? É muito interessante essa análise da Janaína também. Então acho que é isso, né? Esse legado aí que é inquietante, né? O legado de Freud. Inquietante ao mesmo tempo mobiliza, né? Provoca a gente. Uma professora, Ingrid Forsatz, ela falava assim: Freud não explica nada. Freud faz a gente trabalhar. E eu amei essa frase dela, né? Tem aquela, Freud explica. Freud não explica nada. Freud faz a gente trabalhar. Muito bom, Aline. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Então, se você quiser dizer mais algumas palavras para a gente concluir, vamos seguir esse dia. Olha, foi um prazer, e agradecer mesmo o espaço, as trocas. Vamos lá, vamos trabalhar, né? É isso aí, vamos trabalhar. Maravilha, gente. Boa tarde, bom final de dia, de um dia freudiano. Um grande abraço. Obrigada, boa tarde.